Vamos reeleger o Lula no primeiro turno, diz o Zeca Dirceu e não sei o que lá. O pessoal da esquerda está tentando imprimir um otimismo impressionante, cara. Isso daqui é sinal de desespero, cara. Sim, a esquerda está desesperada. E um monte de gente falando que não, porque acabou, porque a direita tá rachada, rachou a direita, vamos eleger o Lula no primeiro turno e não sei o que lá. Esse pessoal não vai eleger o Lula no primeiro turno. Aliás, a situação está cada vez pior para o Lula nessa eleição. Eu vou explicar para vocês aqui porque esse otimismo todo da esquerda, na verdade, esconde uma tentativa meio que desesperada de animar a militância, porque eles estão vendo que a militância está ficando desanimada. Cada pesquisa que aparece, o Flávio Bolsonaro cresce mais. Já está em empate técnico ali, o Lula e o Flávio Bolsonaro, e cada vez mais ele cresce mais. E lembrando que o Flávio Bolsonaro ainda vai ter a galera que vai sair do Caiado, do Ratinho, do não sei o que lá, e vai acabar apoiando o Flávio Bolsonaro. Ou seja, a situação não está fácil para o Lula não, tá? Não vou dizer que já está ganha para a gente não, mas a situação não está fácil para o Lula não. Essa pressa em dizer, né, esse ânimo de dizer que não, acabou, Lula já ganhou, já era. Isso daqui é sinal de desespero da esquerda. Vamos entender? Porque quem está certo é isso daqui, ó. Lula abre ano eleitoral com a menor vantagem dos últimos 16 anos. Nunca o Lula enfrentou uma eleição com uma vantagem tão pequena em relação ao segundo colocado. Pois é. E mesmo naquele tinha vantagem grande, ele acabou ganhando por pouco. A chance do Flávio é muito... Eu acho que o Flávio vai ganhar com facilidade esse troço. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, muito engraçado. O pessoal na esquerda, todo mundo comemorando o que eles chamam de racha da direita. Não, porque rachou a direita. Você não viu o Caiado, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, né? Todo mundo rachou. Cara, que coisa ridícula. Isso não é direita, cara. Isso é centro-direita e olhe lá. E esse pessoal, a gente sabia que eles iam entrar com candidatura mesmo, e não vai fazer diferença nenhuma. Mas está aqui o Zeca Dirceu. Vamos eleger o Lula no primeiro turno aqui. O deputado Zeca Dirceu afirmou nesse sábado 31 que os brasileiros irão reeleger o Lula no primeiro turno, em 4 de outubro. A esquerda está desesperada aqui. Ao selar apoio a Flávio, Tarcísio abre espaço para... Que espaço para Ratinho Júnior, meu amigo? Que porra de espaço de Ratinho Júnior que vocês estão vendo? Eu não conheço o Ratinho Júnior, de repente é um bom candidato, cara, mas o único espaço que existe na direita é o indicado pelo Bolsonaro e ponto final. É só você ver as pesquisas. Não é tipo assim, você acha isso? Não, olha as pesquisas. Foi só o Bolsonaro que falou, ó, meu candidato é o Flávio. O Flávio, ó, subiu no número. Cara, não tem alternativa. Essa eleição vai ser Bolsonaro e Lula. Ou quem é indicado pelo Bolsonaro e quem é indicado pelo Lula. Vai ser isso, não tem alternativa. Na esquerda vai ser a mesma coisa. Se tiver um outro candidato de esquerda, também não tem chance. Vai ser o candidato que tiver, se não for o Lula, vai ser o candidato que tiver a bênção do Lula. E essa história, mas o Ratinho Júnior, mas o Caiado, e não sei o que lá. Olha só, podem ser pessoas excelentes, ótimos governadores, podem ser pessoas muito boas e coisa e tal. Não acho que tenham chance. Mesmo o Tarcísio, eu já falei para vocês e repito, Tarcísio seria melhor candidato do que o Flávio Bolsonaro. Mas o Tarcísio só seria bom candidato com o apoio do Bolsonaro. Se o Tarcísio não tem o apoio do Bolsonaro, acabou, ele não tem chance também, ele sabe disso. Ele sabe, tanto que ele não aceitou entrar nessa brincadeira do Kassab de fazer a oposição, de entrar com a candidatura dele mesmo sem o Bolsonaro. Não faz sentido. Então, o candidato é o Flávio, porque o candidato, na verdade, é o Bolsonaro, né? E aí fica o pessoal aqui, não, porque agora rachou, abriu espaço. Porque abriu espaço para o Ratinho Júnior. Que espaço, pô? Ratinho Júnior agora podia estar concorrendo ao Senado. Se concorresse ao Senado, tinha uma chance muito grande de ganhar o Senado no Paraná. Concorrendo para a presidência da República, vai perder, mas enfim, ele que sabe da vida dele, ele sabe o que vai querer fazer da vida dele, né? Aqui, ó. Lula lidera potencial eleitoral enquanto a direita parece fragmentada. Acabou, a direita fragmentou, acabou tudo, não sobra nada. Esse pessoal continua insistindo que Ratinho, não sei o que lá, né? Não, esse pessoal não tem chance, nunca teve, cara. A direita é o Bolsonaro, quem o Bolsonaro indicar. Bolsonaro comanda de dentro da prisão briga de facções da direita. O pessoal está desesperado, tô doido, briga de facção da direita, coisa e tal. Meu amigo, é verdade, o pessoal briga mais do que deveria. Eu já falei para vocês que eu acho que o pessoal dá uma exagerada, principalmente na rede social, né? Dá uma exagerada nesse negócio de criticar o Tarcísio, criticar não sei o que lá, né?
Tá todo mundo junto, porra, não tem que brigar esse pessoal. Mesmo com o Caiado, com o Ratinho Júnior, com o Eduardo Leite, eu não critico esse pessoal, não. São bons governadores, fizeram lá o papel deles lá. Não acho que tenham chance para a presidência da República, mas são bons governadores. Deveriam focar no Senado, seria muito melhor para todos eles. E de quebra, ainda poderia ajudar o Bolsonaro, ainda do lado do Bolsonaro, mas enfim. Direita confirma que vai dividida enfrentar o Lula. Que divisão na direita? Não tem divisão na direita nenhuma, mas a direita é Bolsonaro. Tem o pessoal que quer ali, que é da isentosfera, que preferia um nome que não tivesse Bolsonaro no nome. Tem um pessoal que preferia isso, é verdade. Não vai ter chance, esse pessoal vai chegar no segundo turno e vai ter o mesmo dilema de 2022. Não gosta nem de um lado nem de outro, só que em 2022 eles achavam que o Lula seria uma posição intermediária, seria um cara moderado. Não, o Lula é moderado. Eu acho que o Lula não vai ter folga nesse ano de 2026 por isso. Ele teve essa vantagem de pegar a galera aí do meio, a galera indecisa ali, por conta disso em 2022. Porque o Flávio Bolsonaro não é o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro fala muito bem, discursa muito bem, ele tem um tom diferente do Bolsonaro. Isso é uma coisa positiva. Então vai diminuir a rejeição a ele. Ah, mas o nome Bolsonaro rejeita. O nome Bolsonaro pode rejeitar. Mas o Flávio Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro. Pesquisa mostra o teto eleitoral do Lula e o motivo da força do Flávio Bolsonaro. Eles botaram aqui força inicial do Flávio Bolsonaro, mas na verdade é a força do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, na verdade. Olha só o que diz essa reportagem aqui. Ó. E como é que fica a situação no segundo turno? Nas simulações de segundo turno, os cenários mostram disputas apertadas contra Flávio. Lula registra 44,8, enquanto o senador aparece com 42,2. Resultado dentro da margem de erro e caracterizando um empate técnico. Olha a filha da putagem que eles colocam, né? Se fosse o contrário, eles colocariam assim: não, Lula está empatado tecnicamente com fulano, né? O valor foi esse, numericamente o fulano está na frente, mas o Lula está empatado tecnicamente. Aqui, como é o Flávio Bolsonaro empatado tecnicamente com o Lula, eles falam que está na frente, mas é o resultado na margem de erro, e aí caracteriza tecnicamente um empate, não sei o que lá, os caras tentando explicar. Não. Na avaliação do colunista, independente do nome que representa a direita no segundo turno, a tendência é polarização direta entre Lula e o candidato bolsonarista. É o que eu falei para vocês. Eu falei isso já, ó. Esquece, não vai ter outra alternativa. É Lula e Bolsonaro. Ou se não tiver o Lula ou não tiver o Bolsonaro, vai ser o candidato indicado pelo Lula e o candidato indicado pelo Bolsonaro. Aqui, ó. Paulino observou que os nomes identificados como direita moderada. Cara, o Flávio Bolsonaro é direita moderada. O Jair Bolsonaro é super moderado. Esse pessoal fica falando de direita extrema. Quem é extremo é o Lula. O Lula que é extrema esquerda. Vocês que têm uma visão distorcida do espectro político aqui. Direita moderada já é o Bolsonaro. Caiado, Zema, Ratinho Júnior, é ali centro-direita, centro-esquerda, tá ali naquele meio ali do centro, né? Somam hoje algo entre 12% e 13% das intenções de voto. Esse eleitorado, segundo ele, tende a migrar quase integralmente para o candidato bolsonarista no segundo turno. Exato. Esse é o problema do Lula. O Lula se fudeu. Por quê? Porque na eleição de 2022, ele tinha o fator anti-Bolsonaro muito forte ainda. Agora, o fator anti-Bolsonaro não existe mais. Por quê? Porque não é o Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. É diferente do Bolsonaro. E o Lula, ao contrário, que se botava como um cara moderado, um cara de centro, né, uma frente ampla, mostrou que não tem frente ampla coisa nenhuma. Ele é um comunista extremista, de extrema esquerda, querendo ferrar com o orçamento brasileiro, querendo ferrar com as finanças do Brasil. Lula chegou ao limite do crescimento. Outro ponto ressaltado por Paulino é a estabilidade do presidente. De acordo com ele, Lula apresenta uma consistência tanto na intenção de voto quanto na avaliação do governo. Isso cria um cenário duplo. É difícil que ele perca apoio de forma abrupta, mas também é difícil que ele amplie significativamente o seu eleitorado. Eu diria que é mais fácil ele perder apoio de forma abrupta, porque tudo depende de como é que vai ficar a economia até as eleições, como é que vai ficar o caso do Banco Master, como é que vai ficar o caso do INSS. O Lula é vidraça, meu amigo. Vidraça é assim, né? Quem está no governo é culpado de tudo. Então, ou seja, o Lula pode cair sim a aprovação do Lula. Mas esse ponto que eu concordo, é difícil que ele amplie significativamente o seu eleitorado. E aí que é o problema do Lula. Por quê? Porque o Lula está quase nos 50%, mas o Flávio, quando chegar no segundo turno, vai pegar o apoio de todo mundo que está do outro lado. Aí fudeu pro Lula, vai passar dos 50%. Para romper esse teto, o governo precisaria transformar indicadores positivos da economia, como o crescimento do PIB. Olha o que eu falei para vocês, que o Portman
tá lá demitindo o pessoal no IBGE, porque tem que gerar um número bonito do PIB, tem que ter um numerozão do PIB, foda-se se é verdade ou se é mentira. Tem que aparecer um número bonito para usar eleitoralmente pro Lula, né? E uma percepção concreta de melhora no dia a dia da população. Esse que é o problema do Lula. Ele fala que a inflação tá baixa, mas o povo vai no supermercado, a inflação tá alta pra caramba. Ele fala que o Brasil tá crescendo, mas ninguém consegue emprego. Ele fala que desemprego mínimo, porque tá todo mundo fazendo Uber e entrega via iFood, porque fora isso não tem emprego para ninguém, né? Aqui, ó. Lula abre ano eleitoral com a menor vantagem dos últimos 16 anos. E contra quem? Contra o Flávio Bolsonaro, meu. Contra o Flávio Bolsonaro. Eu já falei isso em outro vídeo também. O Lula, ele já concorreu em outras eleições, começando por trás, né, dizendo que estava com desvantagem na aprovação, mas nunca com uma desaprovação tão grande quanto esse ano. É território não enfrentado pelo Lula. É o que eu falo. Em 2022, o Lula tinha a vantagem de que o Bolsonaro era vidraça. Tudo que acontecia, a culpa era do Bolsonaro. Criticar o governo que está aí é muito mais fácil. Tudo que o Lula propôs, ele não fez porra nenhuma. Que eu vou acabar com a fila do INSS. A fila do INSS está a maior da história. Nunca teve tão grande a fila do INSS. Eu vou acabar com as queimadas na Amazônia. Nunca teve tanta queimada na Amazônia quanto agora nesse governo do Lula. Ou seja, o Lula agora é vidraça. O Flávio Bolsonaro tem essa vantagem agora, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?